Vocês também? Terceirão, tranquilo. A grande preocupação nossa com o terceiro é a questão do conteúdo, principalmente porque vocês vão ter Enem, né? Então é importante vocês terem essa troca, mesmo nesses dias parados, a gente ter essa troca de saber se você está tendo conhecimento legal da matéria ou não. Então nós estamos falando um pouco de genética, falamos aí de sistema BO, primeira lei de Mendel, estamos na segunda lei de Mendel, fizemos até ter uma lista de exercícios que eu passei para vocês, onde tem alguns exercícios feras mesmo para vocês fazerem. Esses agora que eu deixei, eles têm uma complexidade maior, então você requer um pouco mais de raciocínio. Se necessário for, peguem a apostila e vejam lá. Então, por exemplo, falei um pouco sobre eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido, que é aonde a mãe acaba combatendo o sangue da criança. É meio estranho isso, mas é super normal. Quando a mãe é RH negativo, o pai é RH positivo. A primeira criança que nascer RH positivo, a mãe, por não possuir RH, vai fabricar anti-RH, porque ela não reconhece esse RH do filho. E, só para lembrar, o filho é gerado na barriga da mãe, então entra em contato sem. Então a mãe gerou anti-RH, está tranquilo, esse filho, acabou, nasce normal sem nenhum problema. A partir do segundo filho, que for RH positivo. Por que eu não posso falar do segundo filho? Porque o segundo filho pode ser RH negativo. O segundo filho que for RH positivo, o que vai acontecer? A mãe já tem o RH lá, anti-RH lá. Nasceu, combateu, e aí você tem um aborto natural. O que acontecia antigamente, que era muito comum, até inexplicável, a mãe tinha o primeiro filho, tinha o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, todos abortados. Tinha o oitavo, aí nasceu. Oh, milagre! Não, o oitavo foi RH negativo. Aí não teve problema nenhum. Então, tudo isso a gente tem que estar colocando. Então, colocados assim, a eritrocitose fetal. É tomar muito cuidado com relação a isso, tipo de sangue da mãe, o que pode acontecer. E algumas situações que eu coloquei nos exercícios lá para vocês pararem para pensar lá. Tá? Então, vamos prestar muita atenção. Polialelia, que você tem várias dominâncias, né? E principalmente, já que estamos em época de Páscoa, pelagem dos coelhos. O coelho agute, o coelho himalaio, o coelho chinchila, perdão, agute, chinchila, himalaio e albino. Essa é a sequência de dominantes, onde o agute domina todo mundo, o chinchila, depois vem chinchila, himalaio, albino, o himalaio, o albino e o albino que é totalmente recessivo. E vocês têm os genótipos colocados lá. E nesse genótipo você vai entender que eu tenho o agute, que ele vai ser homozigoto, ou ele vai ser heterozigoto para himalaio, heterozigoto para chinchila e heterozigoto para o albinismo. Ou seja, ele tem 3 tipos de heterozigoto. Por isso, polialelia. São alelos múltiplos que vão me dar várias condições. E assim sucessivamente. Vocês têm uma tabela na própria apostila que pode verificar isso, decorar, colar, enfim, só não deixa pegar, colar, obviamente. Mas decorar isso e você tem que entender. Geralmente as questões vestibulares, eles colocam essa ascendência. O agute, chinchila, himalaia, eles colocam isso para você perceber. Tá? Então fica mais fácil até. E você resolver isso. Então, bons estudos, resolva esses exercícios. A gente vai fazer mais lives para a gente poder bater um papo legal, que a gente também morre de saudade de vocês. E tirar essas dúvidas que vai aparecer nos exercícios. Como a gente vai estar resolvendo, tá legal? Eu pedi uma gentileza para vocês continuarem fazendo os exercícios da apostila. Quando a gente puder se encontrar fisicamente, eu vou dar um visto, nós vamos fazer uma prova que ainda não foi esquecida e tem aquela lista para dar um upgrade na nota de vocês da prova mensal. Então não se esqueçam, são várias listas, comecem a datar as listas, o que é o que. Eu deixei uma lista de recuperação, digamos assim, deixei uma lista de fixação, estou deixando uma segunda lista de fixação. Então sempre dê uma olhada na web escola para a gente estar falando sobre isso, né? E só para lembrar que foi uma dúvida do exercícios anteriores que o aluno perguntou, que são a herança sem dominância ou codominância. Isso acontece na maravilha jalapa, que é uma flor, mas também pode acontecer em bois
que tem chifres que não têm chifres, chamados mochos e assim por diante. Ou seja, vamos voltar para a maravilha jalapa. Não bonito, maravilha jalapa. Eu tenho a maravilha jalapa vermelha e eu tenho uma branca. O que a gente está acostumado a ver na primeira lei é que uma domina a outra, ou seja, o vermelho dominaria o branco. Então, se eu cruzasse as duas, sairia tudo vermelho e tal. Não, nesse caso não. Duas características me dá origem a uma terceira. Ou seja, se eu pego uma flor vermelha e uma flor branca, vai me dar origem a uma cor de rosa. Da mesma forma que se eu pegar duas flores cor de rosa, depois do cruzamento eu vou ter flores vermelhas, flores brancas e flores cor de rosa. Então eu não tenho uma dominância, eu não tenho uma predominância. Não tenho dominante, não tenho dominado. Eu acabo tendo uma terceira característica. Isso gerou uma certa dúvida. Então, assim, só para a gente esclarecer. Então, olha só: herança sem dominância, codominância. Alelos múltiplos dos coelhos, né? E o sistema ABO e RH, que é eritrobastose fetal. Tem alguns exercícios de ABO também, sistema B0, que é para a gente relembrar. Ou seja, se você dominar isso dentro da genética, já está um passo muito grande andado para você começar a entender o resto, ok? Gente, muito obrigado, valeu, até a próxima aula ao vivo, se cuidem.